Oi gente, passando aqui para avisar vocês que não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like e compartilhar esse vídeo, que em seguida vocês estarão assistindo. Paz do Senhor, graças a Deus, irmãos, por tudo quanto Deus já tem nos concedido. Convido a igreja para abrir as vossas Bíblias no capítulo 9 de Mateus, versículo de número 9 até o de número 12. Capítulo 9 de Mateus, versículo 9 até o de número 12. Capítulo 9 de Mateus, versículo 9 por diante, diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Versículo 13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Amém. Então, meus irmãos, aqui o que nós acabamos de ler trata-se de um encontro de Jesus com um homem chamado Mateus, que era um homem que trabalhava ali na recebedoria de impostos, era um cobrador de impostos. E Jesus, um certo dia, está passando por este lugar e encontra com este homem chamado Mateus. E é interessante porque quando Jesus passa pelo lugar onde se pagava impostos, Mateus era um publicano. Publicano era ser conhecido aquele que cobrava impostos. Então, ele estava cobrando impostos e quando Jesus está passando, Jesus olha para ele. Talvez ele já tenha ouvido falar de Jesus ou tenha visto Jesus ensinar em alguns lugares, como nós bem sabemos que em todos os lugares que Jesus passava e onde chegava, Jesus aproveitava-se para pregar, ensinar ao povo que ali estava para ali ouvir. Então, este homem certamente algo de Jesus ele ouviu falar, porque quando Jesus está passando pelo lugar onde se pagava impostos, Jesus olha para ele e diz: segue-me. Ele não pensou duas vezes, deixou de trabalhar, deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. E o mais bonito ainda, irmãos, não é que ele somente pode deixar isto. Além de ele deixar o trabalho dele, ele foi para a casa dele fazer um banquete para comemorar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Assim como Jesus disse, quando o pecador se arrepende no céu, há júbilo, há alegria. Então, ele aqui se alegrou por Jesus lhe chamar. Então, ele ficou satisfeito, ele ficou prazeroso em saber que ia andar com Jesus. E quem não deseja andar com Jesus? E principalmente da maneira que esse homem ia andar, pessoalmente com Jesus. Hoje nós andamos com Jesus, mas pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele andava pela fé e também via ele em carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele chega em casa, faz um banquete para ali. Ele estava alegre, faz um banquete e não convida somente Jesus, ele chama todos para ali junto com ele se alegrar, porque ele agora vai seguir a Jesus. O destino de Mateus agora não é mais trabalhar como cobrador de impostos, mas sim ser um discípulo de Jesus, um homem que ia seguir a Jesus Cristo. E quando Jesus entra na casa dele, aquele banquete maravilhoso, como sempre, tem aquele grupo, os fariseus, que estava ali para observar o que Jesus fazia. E quando ele olha aquela casa ali, ele se incomoda pela alegria que Mateus estava tendo por Jesus lhe chamar para segui-lo.
Então, eles olham para os discípulos por não ter coragem de perguntar a Jesus. Ele olha para os discípulos e diz: por que o vosso mestre come com pecadores e publicanos? Irmãos, eles sabiam que eram pecadores, mas a classe que era mais ainda menosprezada eram os cobradores de impostos. Pelas sociedades, eles eram menosprezados, porque muitos diziam que os publicanos roubavam, louvado seja o nome do Senhor, o dinheiro que era ali imposto, ali pagado, o tributo. Eles tinham a má fama durante a sociedade. Então, os fariseus perguntam aos discípulos por que Jesus estava comendo com os publicanos. Isto, ele estava se relacionando a Mateus, que era o publicano, e com os pecadores, que eram as demais pessoas que estavam com Jesus. E para os fariseus, o Jesus que eles esperavam era o Jesus que iria vir num palácio, que está no banquete com pessoas de maior patente, de pessoas importantes. Ele não esperava o Jesus que viria montado no jumentinho, um Jesus humilde, um Jesus que ia acolher os pobres. Mas esse verdadeiro Jesus é aquele que recebe todos os pecadores, independente da classe que seja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a resposta de Jesus para ele pergunta aos discípulos. O discípulo não tem resposta, mas Jesus, que é onisciente, sabia e tinha já resposta para dar aos fariseus. E disse para ele: não precisa de médico os que estão são, ou seja, os que estão com saúde, que estão curados, não precisa de médico. Ninguém vai atrás do médico quando ele está com saúde, vai? Não, é quando ele sente algo, quando ele está prejudicado por algo, ele vai até o médico para saber o que ele pode fazer para ele melhorar. A Jesus disse: não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Glória a Deus. A Jesus disse para eles: ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não holocausto. A Jesus disse: pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele: essas pessoas que vieram aqui, elas vieram porque elas precisam, pecadores vieram atrás do perdão, que é eu que posso perdoar. Porque o doente vai em busca do médico para ter a saúde, e esses que estão aqui vieram buscar a saúde da sua alma, a cura da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, Jesus é o maior médico que já existiu. Glória a Deus. Aleluia. Lucas, um dos seus discípulos, um dos seus seguidores, era doutor. Mas em comparação a Jesus, ele não tinha condições de chegar a ser comparado por Jesus. Porque cada médico, cada medicina, cada doutor tem a sua área. É verdade. Glória a Deus. Cada um tem a sua área. Não tem um só que consiga fazer tudo. Cada um tem a área que ele tem que estudar, porque é complexa a área do corpo humano. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele é o médico por excelência, que ele sabe das coisas espirituais e materiais. Glória a Deus. E já os médicos da terra só sabem uma coisa só, não consegue completo. E Jesus é o grande médico. E este médico, irmãos, ele está aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E qual é a maior enfermidade que Jesus cura? Glória a Deus. A alma pecadora. E quando isso começou, há 2000 anos atrás, quando Deus fez os céus e a terra, e fez o homem, colocou no jardim, louvado seja o nome do Senhor, e ali o homem desobedeceu, conforme Paulo disse a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Através de Adão passou a entrar o pecado no mundo, o homem foi expulso do jardim do Éden, e essa enfermidade, irmão, esta moléstia crônica, que ninguém consegue se proteger dela, que é o pecado.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém consegue se proteger dela, mas tem um médico que pode nos livrar dela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem pode, aleluia, tirar, perdoar o pecado, limpar, tirar toda a mancha e deixar são. Glória a Deus. Sem nenhum a cicatriz. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem deixar nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos em Isaías, o capítulo 1, quando ele diz esse tipo de enfermidade, que atinge a todos. Atinge a todos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo 1 de Isaías, o versículo de número 5 e 6 diz assim: porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Ou seja, esta enfermidade que é o pecado, ela entra dentro do homem e óleo nenhum, ou seja, nada material consegue tirar, mas o sangue de Jesus tira. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada da medicina resolve, mas o sangue de Jesus resolve. Glória a Deus. Glória a Deus. E Ele é o grande médico, irmãos. Ele diz aí em Isaías, versículo 18, diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Olha, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O pecado nos deixa manchado como o carmesim, que é o vermelho bem escuro, é aquele vermelho vivo. Mas quando a gente vai até o médico Jesus, Ele com seu sangue nos limpa e não fica nada de vermelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fica como uma lã, fica branco. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa mais limpo do que qualquer outra coisa que pode ser utilizada aqui nessa terra. Então Jesus é o grande médico, irmãos. E a enfermidade, ela é visível. Nós podemos ver as bebedices, as prostituições, mas também esta doença, ela é oculta, não é somente visível. Visível é aquele que as pessoas vê entre os homens os erros, mas tem erros que o olho humano não consegue ver e está lá dentro, conforme Jesus disse, que procede do coração. Glória a Deus. As prostituições, os maus desejos, está dentro lá no coração oculto. E Jesus é o grande médico que pode nos livrar desta doença, que não tem para onde ir, ela está. E bem pertinho, colado com a gente, ela está na carne. E briga contra o Espírito. Mas Jesus é o médico por excelência. Glória a Deus. Glória a Deus. E todos nós precisamos dele. E um dia chegamos a ele. Irmãos, e este médico, Jesus, ele é muito mais melhor e excelente do que o homem. Por quê? Porque aqui na terra, para se consultar, para conseguir algo com algum doutor, né? Ali precisa uma burocracia, precisa agendar, marcar o dia, para poder ter a consulta com ele, porque sabe, se você chegar, você às vezes não tem, precisa pegar uma senha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, precisa ter o cartão do SUS, para às vezes marcar uma consulta, fazer alguma coisa, e não funciona, mas o sistema de Jesus é muito mais melhor do que o SUS, é a fé, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que funciona sempre, não falha. E a hora que a gente coloca para funcionar, Jesus chega. E não precisa marcar agenda com Jesus. Quando a gente diz, Senhor, onde o Senhor está? Ele faz como fez lá com Eliseu. Quando Eliseu viu Elias subir, a capa de Elias caiu, ele pegou a capa. Quando ele chegou no Rio Jordão, ele lançou a capa e disse, onde está o Deus de Elias? O rio respondeu, se abriu dizendo, ele está aqui. Aleluia. Ele não se atrasa, ele não engana, ele não demora. Mas quando a gente diz, Senhor, me socorre, ele chega.
Este aqui é o médico verdadeiro, irmãos. Glória a Deus. E o sistema Glória a Deus. é a fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Ele faz, irmãos, qualquer tipo de exame. Glória a Deus. Seja ele na área espiritual, seja ele na área material. Tudo aquilo que a gente for em busca de Jesus vai encontrar. Se formos em busca de uma cura do nosso corpo físico, Ele faz, como nós vemos que aquele povo que procurava Jesus, como cego Bartimeu, quando disse: filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Aí Jesus diz: vai a ver, vê, a tua fé te salvou. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue gastou com os médicos aqui da terra, mas quando ela encontrou com o médico verdadeiro que é Jesus, não precisou ela dizer o que sentia, não precisou ela marcar consulta, apenas ela tocou pela fé e ficou curada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E este homem, este Jesus está aqui em nosso meio, irmãos. Ele cura, louvado seja o nome do Senhor. Ele tira a enfermidade do corpo físico, ele tira a enfermidade do corpo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz tudo aquilo que a gente precisa na hora que a gente clama a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Ele faz tudo por nós, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. E assim como os homens aqui usam os medicamentos, quando você se consulta, ele vai passar a receita. Ó, você vai tomar isso daqui, tome tal hora, tantos dias você vai tomar, depois você volta. Jesus também tem. Glória a Deus. Quando nós se consultamos a Ele. Porque o pecado nos mancha, irmãos. O pecado é como uma lepra. Nós somos manchados e não tem como se apartar dele. Só o sangue de Jesus. É verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que é que Jesus faz? Jesus faz e nos limpa por onde? Pela palavra. Ele disse para os discípulos: vós já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Glória a Deus. A palavra purifica. Olha aí. E não só a palavra, o Espírito vivifica. Olha o remédio. Aleluia. A palavra, o Espírito Santo que vivifica a nossa vida para nos dar vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o seu sangue que foi derramado na cruz. É através desses medicamentos que Ele utiliza para nos limpar, para nos libertar de toda a maldade da carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nos cura. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra dele, irmão, não somente limpa o nosso pecado, a nossa alma, mas a palavra dele tem poder também para curar. Quando aquele homem foi até ele e disse assim: basta o Senhor dizer somente uma palavra e o meu servo sarará. E Jesus mandou a palavra e ele ficou curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí Deus disse assim também: assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará aquilo que me apraz. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E prosperará aquilo que eu enviei. É a palavra dele, irmãos. Então esse médico, ele está aqui. Glória a Deus. Ele está aqui. Irmãos, e ele não rejeita. Não. O homem daqui da terra, aquele que tiver mais dinheiro, ele tem prioridade. Jesus não é diferente. Aquele que mais precisa é que tem prioridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque é os doentes que precisam dos médicos. É os pecadores que precisam do Salvador para perdoar pecados. É por isso que Jesus vai em busca daqueles que precisam. E ele não lança fora os homens aqui, os médicos, que se dizem médicos famosos, médicos que são melhores que os outros. Ele, se for um pobre até ele não quer atender e rejeita. Mas Jesus não. Pode vir aquele moribundo sem nada, mas quando ele chega a Jesus, Jesus recebe de todo o coração. Jesus disse: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Ou seja, você só volta com a enfermidade se quiser, porque ele está disposto para lhe atender. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas ele não deixa voltar, irmãos, sem resposta, sem saber qual foi o problema, sem a solução, jamais. Só se você procurou outro. Mas Jesus não. Quando se procura Jesus, é o médico certo, aquele que nos ajuda quando mais nós precisamos, aquele que está à nossa disposição para aquilo que nós precisamos da nossa vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu
Nós estamos oprimidos pelo pecado. E Ele chega e alivia a carga, o peso, porque Ele perdoa o pecado, Ele sara a enfermidade, Ele faz o cego ver, o mudo falar, o coxo andar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz tudo, irmãos, e salva o mais vil pecador. Glória a Deus, aleluia. Ele faz tudo, esse médico. Ele é completo. Ele não fica indicando, vai de fulano de tal, procura ciclano, vai dar, marca uma agenda. Não, a agenda é na hora que eu quiser. E quanto custa? Não custa nada, Ele já pagou o preço com a moeda chamada sangue. Ele já pagou o nosso preço, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi com prata nem com ouro, mas foi com o precioso sangue de Jesus que foi pago. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós, se consulta com Ele, não precisa pagar nada. É grátis. Além de receber cura no corpo físico, recebe cura espiritual. Olha que maravilha, que médico por excelência. O que o homem precisa, ele tem. O homem só não recebe se não for até ele. Mas se for até ele, de maneira nenhuma voltará vazio, com dúvida. Não. Mas antes daquele que vem a Jesus, voltará com júbilo, renovado, curado e saltando de alegria, dizendo: eu encontrei com um homem certo chamado Jesus. Ele que mudou a minha vida, Ele que mudou a minha história. Louvado seja o nome do Senhor. É este Senhor, Ele é o nosso médico, irmão. É por isso que nós estamos aqui, porque nós somos pecadores. Nós precisamos desse médico, e Ele está aqui para curar qualquer tipo de enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Basta apenas crer que Ele fará, e Ele faz. Glória a Deus. Essa vez, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Ele faz, irmãos, porque o doutor Lucas diz assim: para Deus nada é impossível. Pode ser aquilo que a gente pensa que é grande, mas para Ele é pequenininho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mar para a gente parece que vai afundar, mas para Jesus é apenas uma ponte para andar por cima. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para Ele não é nada. Para Ele não é nada aquilo que a gente passa. Para Ele não é nada, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você busca Jesus, é a pessoa certa, é o Deus certo, é aqui você pode buscar o refúgio. Louvado seja o nome do Senhor, porque só está nele. O homem não tem, o homem não pode fazer. A única coisa que o homem pode fazer é dar um conselho e dizer: continue esperando em Deus, continue buscando a Deus. Mas quando a gente vai ao Senhor, Ele diz: eu te dou aquilo que queres. Aleluia. E a gente precisa nem contar tudo que passa. Ele apenas pergunta: o que queres que eu te faça? Glória a Deus. Esse médico é tão maravilhoso que ele pergunta: o que queres que eu te faça? E aquilo que a gente disser o que quer, Ele dá. Não é o que Ele quer, é o que a gente disser a Ele. Isso é que é maravilhoso. Este é Jesus, irmãos. Glória a Deus. E Ele é o nosso Senhor. E Ele está conosco quando nós estivermos. Mas para eu encontrar com Jesus, preciso estar onde? Em lugar nenhum. É apenas ligar o pensamento, que Ele estará com você. Chega na hora. No momento certo, quando você precisar: Senhor, eu preciso disso aqui. Ele diz: eu resolvo. Eu estou enfermo, eu posso te curar. Agora você tem fé? Você crê que eu posso tirar essa enfermidade? Você crê que eu posso tirar esse mal? Você crê que eu posso resolver o seu problema? Aí eu resolvo, vai depender de você. A consulta já está paga, o preço já está pago. Apenas creia que eu faço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele está aqui, irmão. Jesus está aqui. Ele nos trouxe aqui. Foi para cuidar de nós. Foi para zelar por nós. Foi para dizer: o que você precisar, conte comigo. Aleluia. Confie nele. Diz assim o salmista: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo o fará. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente entrega tudo a Ele, Ele faz tudo por nós. Glória a Deus. Esse é Jesus, o médico por excelência. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus, irmãos.